Olá pessoal, todos bem? O foco do vídeo de hoje será demonstrar como criar, configurar, compor um gráfico de dispersão. Por questões de tempo, eu vou trabalhar apenas com um único tipo, porém explicando de forma bem minuciosa através de duas planilhas. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alexandre Guedes e desde já aproveito para expressar meu sincero agradecimento pela sua participação aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Enfim, como eu sempre faço em todas as postagens, né, sobre um determinado assunto, eu gosto de pontuar sobre o que significa, as características, as funcionalidades, as aplicabilidades, enfim. E aqui eu coloquei uma breve descrição sobre o que é um gráfico de dispersão no Excel. É um tipo de gráfico que exibe a relação entre duas variáveis, representando pontos em um plano cartesiano. Ele é muito utilizado para identificar padrões, tendências e correlações, principalmente correlações entre dados, sendo ideal para análises estatísticas. O pessoal de estatística gosta muito de trabalhar com esse tipo de gráfico. Diferente de um gráfico de linha ou de coluna, no gráfico de dispersão os pontos não estão conectados, mas sim distribuídos ao longo dos eixos X e Y, permitindo visualizar a distribuição dos dados. Ele pode incluir uma linha de tendência, um plus a mais que você pode colocar, de forma a ajudar a interpretar a relação entre essas duas variáveis. Enfim, vamos lá para a planilha 1. Aqui nós temos, vamos tomar como base nessa planilha, que por sinal eu já antecipo que está errada, tá? Que é uma forma equivocada de se criar e configurar o gráfico de dispersão. Mas olha só, pessoal, não pule para a tela 2 não pule o vídeo não, porque essa demo ela é fundamental para que a gente possa entender como gerar as variáveis de causa e efeito. Tá? Como foi explicado ali na introdução, nós precisamos de duas variáveis, né? A variáveis de causa e efeito. A causa é o eixo do X, o efeito é o eixo do Y. E nesse caso aqui, a planilha está equivocada porque ela só tem uma única variável. Mas de qualquer maneira, vamos usar o exemplo, né? Vamos supor que o superior de um determinado funcionário da empresa solicitou que ele elaborasse um gráfico baseado nessa tabela que você está vendo aqui. Ele recebeu essa tabela e foi orientado a ele que explicasse a razão da empresa ter vendido mais ingressos num determinado dia em relação aos demais. Tá? Aí a gente observa aqui os dias, do dia 15 ao dia 30 e o número de vendas de ingressos. A gente pode observar, eu vou marcar aqui os dias que foram feitas as maiores vendas. Por exemplo, no dia 16 e no dia 17. Vou marcar aqui, tá bom? E depois a gente teve aqui no dia 23, 24 e 25 o mesmo aumento em relação aos ingressos, tá? E aí, baseado nessa tabela, o que a gente decide fazer? O que o funcionário pensa? Eu vou selecionar esses dados e vou criar um gráfico. E aí normalmente o que ele faz? Ele seleciona aqui os dados, vem aqui na guia inserir, pega aqui um gráfico de coluna, por exemplo. Ele olha para esse gráfico, bom, não diz nada, né? Não tá atendendo. Vou partir para outro. Vai na guia inserir, vem aqui em gráficos, vou fazer um gráfico de barra. Mesma coisa, um montão de linha, perdão, a garganta secou.
e ele não consegue ainda identificar como explicar esse motivo pro superior dele, entendeu? E aí existem ainda outros tipos de gráfico, que complica ainda mais a, a elaboração do exercício para se chegar a uma conclusão. Mas daí, para impressionar o chefe, baseado num palpite, numa conversa que ele teve, ele decidiu elaborar um gráfico de dispersão. Ele ouviu uma vez que o gráfico de dispersão seria indicado para trabalhar estatística. Então, mesmo sem saber o conceito, nem tampouco para que tipo de público ele é indicado, ele resolve fazer o gráfico de dispersão. Como é que ele faz? Ele vem aqui na guia inserir. Aqui temos aqui o gráfico de dispersão. Ele escolhe aqui o gráfico e monta, tá? Vamos lá, vou botar ele aproximado para cá. Botar essa linhazinha aqui. Para tornar mais fácil a visualização. Vamos aumentar aqui a área. Perfeito. Vamos mexer um pouquinho aqui na formatação do eixo, tá? O número de dias. Vamos colocar aqui, o menor número foi 15, vamos colocar aqui 12, tá? E o máximo 35. Pronto, já dá para a gente ter uma noção da dispersão do gráfico. E aí ele, baseado nisso, o que ele faz? Ele olha aqui para esse gráfico e, assim como na tela de introdução, como foi dito que nós precisamos de ter no mínimo duas variáveis, né? A causa, a variável x, e o efeito, a variável y, para que a equação seja fundamental para que haja um efeito desejável. Ele olha para isso e ele observa aqui os pontos, né? Tem aqui os números de dias e aqui as quantidades de ingresso. Cada pontinho desse representa o dia e a quantidade de vendas que foram feitas. E ainda assim, ele não consegue concluir para si próprio por que vendeu mais. Qual foi a principal causa desse súbito aumento em determinados dias? Conforme a gente pode ver aqui, ó, nos dias 15 e 17, tiveram aqui os respectivos aumentos, e nos dias 23, 24 e 25, os aumentos. E depois cai de novo a quantidade de vendas. Só que ele ainda não conseguiu explicar através desse, mesmo ele criando um gráfico de dispersão, sabendo que isso atenderia, ele não consegue justificar. Aí o que ele faz? Vou inserir uma linha de tendência, que é muito comum nesse tipo de coisa. A gente seleciona a área do gráfico, que já está selecionada, vamos no design do gráfico, adicionar elementos do gráfico, linha de tendência, vamos trabalhar com a linha linear. Aí ele olha aqui a linha e observa que à medida que os dias passam, que os dias vão aumentando, a quantidade de ingressos vai diminuindo. Mas isso ainda assim não diminui as vendas, né? Então, vamos lá, peraí, vamos pensar da seguinte forma, não é bem assim. O motivo pelo qual a gente considera que tanto na tabela como no gráfico estão mal elaborados é um dos motivos que poderia ser alegado, e que há uma tendência que à medida que os dias vão passando, os ingressos vão diminuindo, ou seja, os ingressos vão acabando e a tendência é diminuir as vendas. Mas ainda assim fica a pergunta no ar. Qual a justificativa de que nesses dias específicos houve um aumento significativo? É aí que a gente vai para a planilha 2. Por isso que eu falei para vocês não pularem, né? Porque aqui está a justificativa básica. Aqui está a justificativa de como você trabalha de forma equivocada. O que você não deve fazer para criar um gráfico de dispersão e não conseguir concluir de forma exata. Tá? Então, o funcionário
perspicaz, ele é, né? Ele atenta por um detalhe bastante expressivo, que é a quantidade de anúncios. Porque toda venda de um determinado evento, né, de ingressos de um determinado evento, a bilheteria de um determinado evento, ela é baseada em quantidades de anúncios. Tem determinados dias que são publicados mais anúncios, dias que são publicados menos anúncios, né? E aí o que ele resolveu fazer? Criar uma outra coluna com a quantidade de anúncios que foram realizados em cada dia. E aí o que ele observa? Que justamente aqui, ó, nos dias 16 e 17 de maiores vendas, ocorreram mais anúncios. Aí chegamos aqui nos dias 23, 24 e 25, foram feitos mais anúncios ainda. E aí o que ele tem? Ele já tem subsídios necessários para criar a justificativa dele. Porque agora ele tem uma causa que gerou um efeito. A causa é a quantidade de anúncios que gerou o efeito, que é a quantidade maior de vendas de acordo com o número de anúncios que foram publicados. Então, para que a gente possa fazer o gráfico de dispersão, a gente precisa ter essas duas variáveis, tá? Conforme foi colocado lá no início. Então, uma vez gerado o novo gráfico, nós teremos os pontos que são as vendas, que é a quantidade de anúncio. Mas, enfim, como gerar esse gráfico de dispersão de forma correta? Seleciono aqui a tabela inteira e venho aqui e inserir e faço o gráfico de dispersão? Não, não é assim que funciona não, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente faz? A gente vai aqui na guia inserir, vem aqui no gráfico escolhe o gráfico de dispersão, isso sem a tabela estar selecionada, e pronto, insere aqui o gráfico. Vamos selecionar aqui a área. Vou aumentar aqui para ficar bacana. Tá bom? Está aqui selecionado. E aí o que a gente faz? Com a área do gráfico selecionada, a gente vai selecionar, nós vamos em selecionar dados, adicionar série. E em valores de X, a gente seleciona aqui o campo de quantidade de anúncios. Pronto. E na parte de Y, a gente apaga aqui. A gente seleciona os valores de venda, que é o efeito. Pronto. Feito isso, nós temos o gráfico aqui agora bem trabalhado, bem montado. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Acho que vai ficar bem perceptível. Vamos dar uma formatada nesse eixo aqui, tá? Vamos botar aqui número de dias foram 2. A gente coloca 2 aqui. E o número máximo o menor número de anúncios, perdão, né? Foram 3, a gente coloca 2 para dar uma distânciazinha. E o maior foi 20, então vou deixar aqui em 25. Tá ok. Já dá uma visibilidade melhor, tá? Com isso, o que a gente consegue? A gente vem aqui, alterar o título do gráfico. Preocupado com o tempo. A gente vem aqui e coloca
Análise de vendas de ingressos versus a quantidade de anúncios. Opa, esquecemos um acentozinho aqui. E a gente vem e formata aqui o gráfico, né? A gente muda aqui a fonte, coloca, eu gosto muito de trabalhar com a fonte Segoy UI, tá? Fonte Segoy UI. A gente vem aqui em título do gráfico. Podemos modificar aqui a cor, botar no azul mais forte. Colocar aqui em 16. Podemos formatar aqui também para Segoy UI, já está. Marcamos aqui para elucidar. O eixo da quantidade de anúncios, a gente também dá uma formatada, tá? E aí com isso, gente, já é possível justificar que de acordo com o número de anúncios, a gente observa o respectivo aumento no número das vendas, tá? Então veja, quando foram publicados 13 anúncios, a gente teve 500 vendas. Quando foram publicados 16 anúncios, a gente teve 700 vendas. Quando foram publicados 20 anúncios, a gente teve, respectivamente, 675, 660 e 800 vendas. Então, com isso, a gente justifica, né? O nobre funcionário consegue chegar lá para o chefe dele e justificar que, à medida que houve um aumento no número de anúncios, houve um respectivo aumento no número de vendas. E a gente pode, inclusive, agora sim inserir, selecionamos aqui o gráfico, né? Design do gráfico, adicionar elementos do gráfico, inserir uma linha de tendência linear, veja que a linha mudou, né? Então, de acordo aqui com a linha, o que a gente tem? À medida que você tem um aumento do número de anúncios, essa linha aqui de baixo evidencia o número de anúncios, tá? Você tem uma tendência a aumentar o número de vendas de anúncios, de ingressos. E aí ele consegue justificar para o chefe dele, fica feliz da vida, né? Através da linha de tendência linear. E agora sim o chefe consegue observar de forma clara, evidente, a relação entre o aumento do número de anúncios em relação à quantidade à medida que aumentam os anúncios, né? Aumenta a quantidade de vendas, tá? Enfim, essa aí é a justificativa. A gente ainda pode fazer um trabalho aqui, pessoal, de deixar esse trabalho mais bonito ainda, fazendo o quê? Preenchendo aqui a quantidade fazendo uma formatação desse gráfico, né? Contorno da forma, a gente pode pegar nessa linha aqui, botar aqui nessa espessura. Podemos colocar um efeito aqui de sombra. Você consegue apresentar o gráfico para o seu chefe de uma forma profissional, atendendo aí o pedido de uma forma bastante exemplar, né? E recebendo aí os devidos méritos por ter conseguido comprovar o resultado. Enfim, esse era o trabalho que eu queria fazer, mostrar aí para vocês como funciona um gráfico de dispersão. Existem outros tipos, mas aí seria tópicos aí, temas para uma próxima apresentação. Eu acho que aqui ficou bem claro como se cria um gráfico de dispersão.
né? E se justifica a relação entre causa e efeito, o mais importante de tudo. Enfim, se agregou conhecimento, se valeu a pena, se se era algo que vocês não sabiam e passaram a tomar conhecimento, ou se colaborou para aumentar ainda mais o nível de conhecimento de vocês, eu gostaria que vocês dessem aí uma curtida no vídeo, né? E não deixassem de expressar seus comentários, dizendo o que vocês acharam aí do tema, o que vocês acharam da publicação que foi feita, tá? Aqui nessa tela eu deixo um exemplo de vídeos postados anteriormente. Se você clicar sobre ele, você vai direto para a página da minha página lá no canal e abre o vídeo para verificar. Isso aqui é bem interessante. Aqui fala também dos truques de PROC-X, do PROC-V, perdão. Bem interessante também, 6 truques. E aqui se clicar aqui, você vai direto para o canal para se inscrever. E caso você queira receber essa apresentação, caso você queira receber esse arquivo, aqui está o link do e-mail que vocês podem se comunicar comigo. E se quiserem saber um pouco mais quem é o consultor Alexandre Guedes, você tem aqui no LinkedIn o meu link para acessar. No mais, foi um prazer. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, um forte abraço. Espero vê-los na próxima postagem.